Olá, queridos irmãos, saúdo todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que oram pelo irmão Nilbervan, eu agradeço em nome do Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que nós possamos ser gratos porque a sua vinda está próxima e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que a paz de Deus possa chegar aos lados de cada um dos irmãos e eu gostaria muito que vocês compartilhassem os vídeos e vocês comentassem os vídeos, dessem um like aí, curtissem o vídeo, para que esta mensagem de Cristo possa alcançar mais e mais pessoas. E como sempre tenho feito, não posso fazer hoje diferente, né? Vamos orar, irmãos. Pai querido, no nome do teu Filho Jesus, eu entrego nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Hoje a palavra, Senhor Deus, ministrada pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que o Senhor possa dar-nos sabedoria, abre nosso coração, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor, porque somos falhos, Pai querido. Senhor, sem Ti, Senhor Deus, nada podemos fazer. Pai querido, abre a janela do céu, derrama copiosas bênçãos, Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor Deus, dos Teus servos, que tiram um tempinho para aprender, Senhor Deus, juntamente comigo, Senhor Deus, e eu também com eles, Senhor Deus, um pouquinho da Tua palavra, Senhor Deus. Nos dá discernimento, Senhor Deus, entendimento para receber a Tua palavra de bom grado, Senhor Deus. Muitas vezes a Tua palavra não é aquilo que queremos ouvir, Senhor. Muitas vezes a gente, muitas vezes não quer aceitar, Senhor Deus, a Tua repreensão. Mas como bom Pai, Senhor Deus, que o Senhor é, o Senhor ensina, corrige, Senhor Deus. E muitas vezes permite que várias e várias coisas aconteçam conosco, Senhor Deus, para que nós venhamos aprender que o Senhor é quem cuida de cada um de nós, que nós somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. E assim nós queremos ser, Senhor, dependente de Ti, Senhor Deus, como uma criancinha pequena, Senhor Deus, segurando em Tuas mãos, Senhor Deus, porque somos fracos, Senhor Deus, mas o Senhor é forte, o Senhor é nosso guia, o Senhor é nossa rocha, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, desde a criancinha, Senhor Deus, da onde esta palavra está chegando nesse lar, Senhor Deus, desde a criancinha até o ancião, Senhor Deus, abençoa-se com eles, é o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus, Senhor. O Senhor conhece todas as causas, Senhor Deus, é o Senhor que é o nosso advogado fiel, Senhor Deus, em Ti depositamos toda a nossa esperança, Senhor Deus, é o que eu te peço, e no nome do Teu Filho Jesus te agradeço, amém e amém. Amém, irmãos? Irmãs, ficamos até mais leve, né? Quando a gente ora, conversa com o Papai do Céu. E é assim, irmãos, que Jesus ensinou. Que todas as nossas causas, nossas angústias, nossas aflições, nós possamos estar entregando na mão do nosso Deus, do nosso Pai. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Como ele mesmo disse que subiria ao Pai e enviaria outro intercessor para que nós não ficássemos órfãos, que é o Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos convence a fazer a obra de Deus. E aqui nós estamos fazendo, irmão. E a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. Então que você faça o bem, irmão. Compartilhe esse vídeo, comenta aí, irmãos, qual versículo, qual capítulo, qual livro que vocês querem que a gente traga, que a gente estude aqui, e nós vamos estudar. E aí, o que, dependendo do comentário, que eu não souber, eu vou estudar mais um pouquinho, aí a gente vai aprender juntinho. E vamos para a palavra de Deus, irmãos, que eu não posso deixar de exaltar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E hoje o estudo se inicia em Lucas, capítulo 23, versículo 33. Coisa linda de Deus, coisa maravilhosa que o Senhor tem a nos trazer neste dia. E diz assim, Lucas, capítulo 23, versículo 33. A crucificação. Vai falar do dia que Jesus foi crucificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com esse estudo, irmão, eu tenho um resumozinho de 3 coisas que nós vamos aprender. Porque
tem que haver o resumo, né? Tem que haver o estudo. Primeiro, vamos saber sobre nossas escolhas. Se o que nós temos escolhido é aquele que Deus quer para cada um de nós. Segundo, hoje pode ser tua grande mudança de vida. Escolha e mudança de vida. Tem tudo a ver. E terceiro, determinará todo o seu futuro. A sua escolha de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E o momento é hoje. O viver, o aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida é hoje. Aceitar não, receber. Eu não engulo mais esse negócio de aceitar não, receber, porque é de graça, porque Jesus disse que nós vivemos no tempo da graça. No tempo da graça. Por isso que eu digo que é receber. Porque graça é aquilo que você não tem como pagar. Aquilo que você recebe, já está dizendo, de graça, de Deus. E determinará todo o seu futuro. As nossas escolhas hoje determinam o nosso futuro. Você tira pela uma pessoa que trabalha numa empresa. Se ela for tendo mau comportamento numa empresa, vai chegar a findar a sua exclusão, né, da empresa. Imagine para as cores de Deus. Imagina para as cores de Deus. Vamos aqui. Lucas 23, versículo 33. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Em outras Bíblias, a tradução é Gólgota. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Esses malfeitores que, meu querido, tudo que aconteceu aqui na Bíblia já é uma ilustração do plano de Deus. Do que Deus tem para mim e para você. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus lá crucificado, e eles ainda rasgaram suas vestes e jogavam, sorteando lá ali para que pegasse. Né? Jesus foi envergonhado por mim e por você, irmão, ali na cruz. Ele foi zombado por mim e por você. Porque Jesus já sabia que nós não ia resistir, pagar esse preço que ele pagou. Mas ele resistiu ali, como uma ovelha ao matadouro. E o povo olhando, 35. E o povo olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo. Para você ver, querido irmão, Jesus Cristo ali pagando alto preço para salvar a minha e a sua vida, e o inimigo usou de um servo ali dele, né, iludido, enganado, para zombar de Jesus, para ver se Jesus desistia do plano de salvar a minha e a tua vida. Para você ver o alto preço que Jesus pagou. Mas também o Espírito Santo de Deus tocou o outro malfeitor. Vamos ler aqui. E 40, versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade,
com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Irmão, esse versículo aqui é muito lindo, porque o inimigo ele usou de uma pessoa ali que mesmo morrendo ali, crucificado, não se arrependeu dos seus feitos, dos seus pecados. Por isso que eu acredito na salvação, irmão, até no último segundo. Que a pessoa, muitos dizem, não acredito, a pessoa aprontou, fez tudo. E aí, agora vem aceitar Jesus, é o bonzinho e tudo. Mas é essa pessoa mesmo, irmãos. Foi por ti e por mim que Jesus morreu. Quem somos nós para condenar e para julgar aquele a quem Deus perdoa, né? Em Romanos 1 diz que aquele que Deus perdoar está perdoado. E aquele que ele não perdoar também não está perdoado. Então, queridos, assim, que nós não possamos julgar ser humano nenhum, porque não pertence a nós esse direito. E aqui Deus deixa claro, explícito, que nos últimos momentos de agonia desses dois malfeitores, um se arrependeu e o outro não. Então, aqui a gente podemos tirar a conclusão que Deus salva sim no último instante, dando o tempo, né, da pessoa se arrepender, reconhecer, porque se não reconhecer Jesus como seu Salvador, não se arrepender dos seus pecados, meu irmão, é eu e você. E também podemos, irmãos, praticar justiça do começo em que aceitamos Jesus, mas aí no finalzinho, se nós fizermos injustiça, impiedade, Deus diz que não vai lembrar de toda a justiça que nós fizemos. E se o ímpio vem fazendo impiedade, coisas más, no último momento ele se arrepender, Deus diz que não se lembra mais do tempo que ele fez besteira, irmão, né? Então que nós possamos lembrar que nós não somos julgadores nem juízes de seu ninguém, que tudo está debaixo da mão potente de Deus. É Ele quem julga, é Ele quem é capaz de discernir o certo e errado com precisão. Ele é o justo juiz, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E versículo 42 diz: o malfeitor arrependido e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Irmão, Deus acabou de me dar duas observações aqui, que eu nem tinha feito ainda, muito linda. E eu preciso dividir isso com vocês, irmãos. Primeiro, eu vou falar sobre esse aqui. Muito lindo, irmão, estudar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus se revela, irmão. Você lê hoje, aí você aprende uma coisa. Aí quando você lê outro dia, Deus te dá outra revelação em cima daquela palavra. Em cima daquela palavra que você já leu. Porque a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela se renova, meu querido. Porque isso daqui eu aprendi agora, tá fresquinho com vocês agora. Pãozinho saindo do forno do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 45 diz assim, ó. Voltando aqui um pouquinho. Escurecendo-se o sol,
e rasgou-se ao meio o véu do templo. Quando, antigamente, no tempo da lei, quando você queria orar, pedir perdão pelos seus pecados, o que acontecia, irmãos? O que acontecia? Você tinha que pedir o sacerdote para sacrificar um cordeiro e derramar o sangue ali no altar, para cobrir os seus pecados, para Deus, porque no Antigo Testamento, muitos que estavam em pecado, que iam para o templo, Deus matava eles na hora que estavam em pecado. Muitas vezes eles iam ofertar, que nem tem uma história na Bíblia que foram ofertar, e o sacerdote, aí a pessoa vendeu lá o terreno e foi dar uma parte lá, né, do dinheiro, que ele fez um voto. Quando chegou na hora lá, irmãos, ele foi entregar lá para o sacerdote, e o sacerdote perguntou, cheio do Espírito Santo, ele sabia o que era verdade, o que era mentira. Ele disse, foi por tal preço, isso. Aí a pessoa poderia ter dito, foi não, eu trouxe tanto. Mentiu, irmão. E a Bíblia diz que veio o homem, mentiu sobre o preço lá, que ele veio ofertar, caiu duro para trás e morreu. A sua mulher não tinha visto ele chegar, mulher desse homem lá. E, se eu não me engano, Ananias veio também ofertar e o sacerdote perguntou, quanto foi lá o seu voto, o seu sacrifício? Foi tal preço? Foi tal preço, mentindo também. Caiu para trás e morreu também. Por quê? Porque mentiu. Mentiu diante do Espírito Santo de Deus. Você, por isso, irmãos, que eu não falo de pastores nenhum, de religião nenhuma, de pastor nenhum, sabe por quê? Porque ele pastoreia, ele é responsável por aquelas almas. E nem de igreja nenhuma, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, lá em Apocalipse, escreve 7 cartas para as 7 igrejas. Se eu não me engano, são 7 cartas para 7 igrejas. Então, se são 7 igrejas, irmãos, nessas igrejas, a Bíblia fala lá, Jesus fala que só tem uma lá que está bem com Deus, mas todos os outros apresentam um defeito, uma falha lá em algo e Jesus manda se corrigir. Então, meu querido, quem sou eu para dizer que fulano de igreja, de fulano de tal é errado ou é certo? Se eu sei que também está escrito na Bíblia lá, em Jeremias, que Jeremias diz que Deus, só ficou eu orando aqui. Aí Deus falou que tinha ficado 150 almas, se também não me engano, irmão, ou foi 3.000 almas também, que não tinham se pervertido. Quer dizer, sempre vai haver em cada igreja, irmãos, um remanescente na fé. Aquele que com pouco conhecimento da palavra de Deus, mas ele procura fazer a vontade de Deus. E é isso que nós estamos procurando fazer aqui, a vontade de Deus, querido irmão. Olha só, eu trouxe um estudo para a gente saber das escolhas, e Deus está trazendo aqui também que além das nossas escolhas, a gente também tem que saber a não julgar o irmão, a não abrir a boca para estar falando de outro irmão. Que lindo, que maravilhoso, irmão. E o versículo 45, que fala sobre isso, e rasgou-se ao meio o véu do templo, porque no Antigo Testamento, para você chegar à presença de Deus, você tinha que pedir a intercessão de um homem, o que? O sacerdote, né? E hoje em dia você também pede a intercessão do homem, só que um homem 100%, o homem 100% Deus, que é Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador. Olha como Deus ele é esplêndido, irmão. Como ele é sábio e sua sabedoria é sobre todo homem. E versículo 46, e diz assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, Jesus Cristo se entregou-se à morte, porque a morte não poderia matá-lo. Ele se entregou à morte por mim e por você, né, para salvar a minha e a tua vida, para que o plano de salvação pudesse me alcançar e te alcançar. Ele se entregou. Sabe o que eu lembro disso, irmão? Porque aqui você não vê Jesus agoniado com medo da morte. Não. Os homens têm medo da morte. Mas sabe por quê? Porque eles têm aquela dúvida, aquele vazio grande dentro deles, e eles negam, mentem. A maioria mentem.
Quando eu digo homens, são homens e mulheres. Eles mentem. Sabe por quê? Da onde que você tira essa certeza da sua salvação? Meu querido, a natureza é a prova que Deus existe. Nada pode ser criado à toa. Até para gerar um filho, precisa do pai e da mãe. Imagine para criar tudo isso. Para criar tudo isso que nós somos, seres racionais, inteligentes e tantas outras coisas, que é tudo para honra e glória do louvor de Deus e louvor para Deus. Você olha as estrelas, você olha o céu, a natureza em si. Você enche a sua alma de alegria. Quando o homem está com o coração voltado, quebrantado, procurando a Deus. E o próprio Jesus disse: batei, batei e abre-se-vos-á. Né? Batei, batei e abre-se-vos-á. Então, aquele que busca o conhecimento de Deus, Deus vai clareando o caminho dele e ele vai encontrando em quem, irmãos? Na palavra, irmãos. Na palavra de Deus. Eu posso pregar aqui, irmãos, e falar da palavra de Deus, e eu não sou mais sábio do que você. Não. Mesmo que eu tivesse bastante conhecimento e estudo, mesmo que eu fosse doutor da lei, como antigos fariseus, ou pastor, né, que eu não sei que é plano de Deus, eu não sei, o amanhã pertence a Deus, mas você, como filho de Deus, você tem que conferir se o que eu falo, todas as pregações que você ouve por aí, e você lendo também, tem que saber: Deus, abre meus olhos, para que eu possa entender qual é a sua vontade, porque o evangelho, irmão, nesses últimos tempos, está sendo muito distorcido, muito distorcido. Então precisa eu pedir o Espírito Santo de Deus, a Deus, que ele ilumine meu pensamento, quebrante meu coração, abra meu coração para me receber a palavra de Deus com bom entendimento e de bom grado, para que eu possa fazer a vontade de Deus, irmão querido. Sim, e só para fechar aqui, e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que a morte do justo, Deus se alegra com a morte do justo. E os anjos também se alegram com a morte do justo. Meu querido, a morte não é isso que os homens falam, não. Ai, irmão, você não tem medo de morrer? Irmão, se eu estiver bem com Deus, que adianta eu ganhar o mundo todinho para Cristo, e se eu não estiver bem com Deus, eu morro, cai para trás, um exemplo aí. E aí não sei para onde vou. Por isso que Pedro disse que ele era preso ao evangelho. Certo? Os apóstolos, muitos foram presos, mortos, torturados. Aí Pedro fala que era preso ao evangelho. Tá no literal e também tá nos ilustrando, sabe o que, irmãos? Que quando você prega o evangelho, se você não vive, meu querido, essa palavra aqui vai salvar muitas vidas, mas se você não vive, você não vai salvar a si mesmo. Se você não vive essa palavra, você não vai salvar a si mesmo. Irmãos queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Você possa compartilhar uma palavra tão boa como essa, irmãos, com outras pessoas. Faça o bem, irmão, enquanto há tempo. Fica na paz de Deus, fica na paz de Cristo. Amém e amém.